Просто осознал я это не сразу, месяца 2 назад я это осознал, а летом у меня начал пробуждаться монстр, я нахуй всех начал ненавидеть, конкретно. Я всегда нахуй всех ненавидел, но я еще больше нахуй начал ненавидеть, Esse é Ilnas Galiviev, de 19 anos, pouco tempo depois de realizar um terrível ataque contra sua ex-escola. Apesar de demonstrar-se bastante agressivo e revoltado nesse vídeo, seu comportamento será um pouco diferente na prisão, como veremos mais pra frente. A sensação que temos quando olhamos para outro massacre escolar é que estamos presos em um ciclo interminável de tristeza e atos repulsivos. Um garoto, isolado e sem amigos, passando por algum tipo de trauma ou transtorno mental, enquanto cultiva ódio pelo mundo, que consegue uma arma de fogo e retorna para descontar toda a sua ira no local que representa suas dores. Como resultado, pessoas inocentes, que na maioria das vezes nem ao menos sabiam sobre a existência do perpetrador, perdem suas vidas de forma trágica e cruel. Mais do que aprimorar o processo para conseguir uma arma de fogo e programas anti-bullying, que também são importantes, conseguir identificar um sujeito com esses pensamentos deveria ser prioridade. Essas pessoas precisam de ajuda e acompanhamento psicológico, e ter alguém capaz de identificar isso quando a própria pessoa não consegue, talvez seja a resposta para interromper esse ciclo. Infelizmente, isso não aconteceu a tempo de parar o ataque de Ilnas. Armado com uma shotgun, um explosivo e muitos pensamentos perturbados, o ex-aluno invadiu a própria escola, fazendo 9 vítimas fatais e ferindo outras 23 pessoas. Ilnas Renatovich Galiaviev nasceu no dia 11 de setembro de 2001, em Kazan, na Rússia. Desde pequeno, Ilnas foi descrito como um garoto bastante introvertido e de poucos amigos. Tanto familiares como vizinhos descreveram o menino como uma criança doce e quieta, que raramente falava alguma coisa. Há poucas informações sobre os pais de Ilnas. Entretanto, vizinhos e parentes descreveram ambos como muito gentis e educados. Seu pai era sempre visto segurando a mão do filho quando caminhavam pela rua. Cumprimentavam a todos e ninguém nunca testemunhou Ilnas ser repreendido com gritos ou agressões de seus pais. Tudo isso indica que o garoto tenha crescido em um lar bastante saudável e tranquilo, sem nenhum evento traumático logo cedo. Ilnas morava em um complexo com sua família e todos os outros moradores mostraram-se surpresos com a notícia sobre o ataque. Apesar de dividir a residência com os pais e um irmão mais velho, Ilnas parecia muito próximo de sua tia. Mais tarde, a mulher deu uma entrevista para a mídia contando um pouco mais sobre o atirador. Bastante reservado e com dificuldades em estabelecer amizades, Ilnas passou grande parte do seu tempo na frente do computador, uma atividade bastante comum para pessoas que se sentem mais à vontade no ambiente digital. Ele e seu irmão sempre se deram muito bem, conseguindo boas notas na escola. Por conta do sucesso acadêmico e bom comportamento em casa, Ilnas ganhou de seus pais aquele computador e um celular, visto que o garoto preferia esse tipo de recreação a esportes ou passeios. Apesar dos pais participarem da religião muçulmana, nenhum dos filhos nunca foi forçado a segui-los. Nenhum dos garotos frequentou as mesquitas junto com os próprios pais. O jovem terminou a escola e conseguiu uma vaga na universidade para estudar programação. Muito interessado em computadores e eletrônicos, Ilnas frequentemente se oferecia para consertar televisores e computadores de seus familiares. Não houve nenhum registro de que o garoto tivesse sofrido bullying ou se envolvido em nenhum tipo de briga em sua escola ou universidade. E nesse momento, algo estranho aconteceu. Sua tia não soube dizer o motivo, mas Ilnas foi expulso da universidade. O jovem foi capaz de ocultar essa informação dos próprios pais, provavelmente com receio da reação que teriam a essa notícia. E toda essa história é bastante diferente daquela que vimos contada pelo próprio atirador após sua prisão. Ele negou que tinha pai ou mãe, parecendo bastante revoltado com a própria família, ainda que todas as pessoas ao seu redor os descrevessem como amorosos e educados. Nenhum membro da família, incluindo Ilnas, nunca apresentou nenhum problema relacionado ao consumo de entorpecentes ou abuso de bebida alcoólica, o que nos leva à hipótese de que o garoto sofresse com algum tipo de transtorno mental ou de personalidade. Ilnas reclamava de fortes dores de cabeça, fazendo com que seus pais o levassem ao médico ainda durante o ensino médio. Foi quando descobriram que o menino sofria com atrofia cerebral. Essa é uma condição caracterizada pela diminuição do cérebro, podendo afetar o órgão de maneira parcial ou total. Isso pode ser causado por uma lesão cerebral e morte dos neurônios, com sua origem em doenças genéticas ou desconhecidas, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Não fica claro se houve acompanhamento médico após essa descoberta. De qualquer forma, Ilnas não foi diagnosticado com doença de Alzheimer ou nenhuma outra condição nessa ocasião. Em certo momento, seus pais se mudaram para um novo apartamento com seu irmão mais velho. Ilnas disse que já estava acostumado com sua casa antiga e pediu para continuar morando lá sozinho.
a família permitiu, visitando o jovem frequentemente. Em todas essas visitas, seus pais sempre levavam comida e certificavam de que ele não estivesse precisando de nada. Na virada de ano de 2020 para 2021, o pai de Younes começou a notar algumas mudanças no comportamento do garoto. Ele agora estava cada vez mais agressivo, batendo portas pelo apartamento quando contrariado. Ele também parecia apresentar momentos de paranoia, bloqueando todas as frestas em seu apartamento, com medo de desenvolver câncer. Esse comportamento estranho, que só fazia piorar, era apenas o que Younes não conseguia esconder do próprio pai. Todo o resto do tempo, no qual passava sozinho dentro daquele local, o jovem permitiu-se entregar para ideias muito perigosas e destrutivas. Por algum motivo, ele passou a criar ódio por todas as pessoas. Não há relatos de suas atividades na internet, então não há como dizer se sua vida online influenciou ou não o crescimento daquele sentimento. Entretanto, por conta de algumas semelhanças com outros ataques escolares, podemos supor que em algum momento o atirador tenha tido contato com algum material violento e sem nenhum tipo de filtro que tenha lhe incentivado a realizar aquele ato cruel e covarde. Younes estava sozinho, sem amigos ou namoradas, trancado com seus pensamentos em um apartamento que se abria apenas para os próprios pais. Não demorou até que despertasse no jovem o complexo de Deus. E era exatamente assim que Younes via a si próprio. Mais inteligente, apto e importante do que todas as outras pessoas. Esses pensamentos perigosos ecoaram por aquelas paredes, desenhando um plano terrível que levaria tanta tristeza para diversas famílias, inclusive sua própria. É possível que todo esse planejamento guiado pelo ódio tenha sido fortalecido pela ideia de que não havia um futuro promissor para Younes. Eventualmente, seus pais descobririam que o filho havia sido expulso da universidade e isso parecia despertar desconforto no garoto. Sem nenhuma outra saída para aquela situação, Younes escolheu o pior de todos os caminhos. No dia 11 de fevereiro de 2021, o jovem deu início ao seu treinamento para conseguir a documentação necessária para o porte de arma de fogo. No dia 3 de março de 2021, ele começou a adquirir alguns produtos para a produção de uma bomba caseira. Como Younes conseguiu dinheiro para comprar esses itens, bem como sua arma de fogo e licença, é desconhecido, uma vez que o jovem não parecia exercer nenhuma atividade remunerada. Já com parte de seu plano em ação, o alvo foi escolhido. Sua antiga escola, a Gymnasia 175. Para aquele local, o criminoso levaria uma bomba caseira, uma shotgun e todo aquele ódio acumulado. Mais tarde, após o ataque, Younes foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Os principais sintomas dessa condição são alucinações, delírios, sensação de perseguição e pensamentos sobre conspirações. A causa desse transtorno ainda é desconhecida. Entretanto, a hipótese mais aceita atualmente é de que a doença seja multifuncional, sugerindo que os sintomas se desenvolvem em pessoas com alguma vulnerabilidade biológica somada a agentes estressores psicológicos, ambientais ou físicos. Levando em conta essa hipótese, é possível que a atrofia cerebral, somada à expulsão da universidade, tenha impactado de alguma forma nos sintomas para essa condição do atirador. No dia 9 de março de 2021, Younes falhou em seu treinamento para conseguir o porte de arma de fogo. Em determinado momento, ele olhou para dentro do cano da própria pistola enquanto recarregava a arma. Por conta desse grave erro, ele precisou passar por um treinamento adicional, recebendo seu certificado no dia 16 de março. Em 4 de abril, Younes conquistou a documentação necessária para a compra de arma de fogo. No dia 16, ele adquiriu uma shotgun semiautomática Hudson Scorch PS Guard, junto com 150 munições. Armado, sem perspectiva de futuro e completamente sozinho, Younes planejou realizar o ataque no dia 6 de maio de 2021. Na tentativa de entender a logística do ataque, ação essa que trabalharia contra uma possível alegação de insanidade mais tarde, o atirador foi até a escola desarmado alguns dias antes, mas foi impedido de entrar por um dos guardas do colégio. Além disso, o presidente Putin declarou feriado, fazendo com que a escola ficasse fechada até o dia 11 de maio. Mas infelizmente, nada seria capaz de mudar os pensamentos do garoto. O dia do massacre de Kazan havia chegado. No dia 11 de maio de 2021, Younes foi até sua antiga escola para conferir os horários das aulas, na tentativa de encontrar um momento com mais vítimas para seu terrível ataque. Alguns dias antes, o atirador ainda criou um canal no Telegram de título Deus. Nesse canal, ele publicou as seguintes mensagens: Como um Deus, eu quero que você se declare como meu escravo. Você deve fazer absolutamente tudo o que eu quiser. Eu quero que você mate ao menos 10 e depois a si mesmo. Não deveria haver uma viva criatura nesse mundo. É um erro do universo. Eu vim a este mundo na forma humana para me livrar de todos vocês. Essas mensagens nos mostram um pouco do estado mental no qual Younes se encontrava. Ele precisava desesperadamente de ajuda profissional, mas não a teve. E como resultado, ele voltava para casa no dia 11 de maio, agora com o horário das aulas de sua antiga escola. O jovem vestiu-se todo de preto
utilizando uma máscara também preta com a palavra Deus escrita em vermelho. Ele tirou 2 fotos e postou em seu canal do Telegram com as seguintes mensagens: Hoje eu vou matar uma grande quantidade de lixo biológico e depois atirar em mim mesmo. Foda-se todos vocês. Equipado com sua shotgun, munições e bomba, o criminoso tentou atear fogo no próprio apartamento, mas não conseguiu. Com um explosivo em sua mala de mão e munições em sua mochila, o atirador seguiu a pé por aproximadamente 10 minutos até sua antiga escola com a arma em punho sem que nenhuma autoridade fosse alertada. Ele passa por um parque infantil, uma quadra de futebol vazia e outro parquinho, sem nem ao menos tentar esconder sua arma. No caminho, ele ainda acenou para pessoas que passavam na rua, o que torna tudo isso ainda mais perturbador. Completamente tomado por seu plano e obedecendo às próprias ordens, o atirador chega até a escola, passando por pessoas na calçada que levaram algum tempo para processar o que estava para acontecer. Naquele momento, haviam 714 estudantes e 70 funcionários presentes no colégio. Todos alvos em potencial para a ira de Younes. Assim que chegou à entrada principal da escola, um dos guardas do colégio avistou o atirador com arma à mostra e pressionou o botão de pânico, disparando um alarme para que os professores se trancassem dentro das salas de aula. Esse alarme também foi responsável por acionar as autoridades que em breve chegariam ao colégio. Younes disparou contra o guarda, mas ele conseguiu sobreviver. Um funcionário de 60 anos ouviu os disparos e o alarme e resolveu correr para fora na tentativa de entender o que estava acontecendo. Assim que avistado pelo criminoso, o idoso foi baleado pela porta de vidro na região abdominal, caindo no chão ainda com vida. Younes passou pelo senhor e disparou mais uma vez em sua cabeça. Apesar do gravíssimo ferimento, o homem conseguiu sobreviver. No primeiro andar, o atirador encontrou Venera Uzatova, uma professora de 55 anos. A mulher foi alvejada na cabeça 2 vezes, vindo a óbito no local. Ali perto, o criminoso ativou sua bomba ao lado de uma das salas, fazendo com que o explosivo detonasse no corredor, causando grande impacto naquele andar. Não houve nenhuma vítima fatal como resultado dessa explosão. Younes recarregou sua shotgun enquanto seguia para o próximo andar. Com toda a escola já sequestrada pelo caos, a polícia recebeu diversas ligações, enquanto alunos e professores, desesperados, tentavam permanecer em silêncio. O atirador entrou na primeira sala que viu com a porta aberta, disparando contra aqueles alunos encurralados. 7 alunos foram alvejados e faleceram no local, enquanto outros 6 alunos e um funcionário ficaram feridos, mas conseguiram sobreviver. Amir Zaripov, de 14 anos, era um desses alunos. Ele não morreu imediatamente após os disparos, conseguindo conversar com a própria mãe por mensagens de texto enquanto sangrava no chão daquela sala. Sua última mensagem antes de morrer vítima daquele ataque cruel e inexplicável foi de que a dor estava piorando. Esse menino, apavorado e cheio de sonhos, era apenas uma das vítimas que perderam suas vidas dentro daquela sala. O ódio de Younes arrastava tristeza e destruição, manchando suas mãos com um sangue que ele nunca mais seria capaz de remover. O atirador deixou a sala 310, entrando em outra sala aberta. Ali dentro, a professora Elvira, de 26 anos, foi assassinada friamente por outra onda de disparos. Com a mulher já morta, Younes percebeu pela janela que um grupo de alunos realizava educação física do lado de fora. Ele disparou na direção dos estudantes, ferindo 6 pessoas no processo. O atirador então voltou para a sala 310, realizando mais disparos. Ao perceberem que aquele homem havia voltado, 2 alunos pularam pela janela na tentativa de salvarem suas vidas. Apesar dos graves ferimentos, ambos conseguiram sobreviver. Com todas as outras salas já trancadas pelos professores, o atirador refez seu caminho até a entrada. A polícia já estava no local, preparada para invadir o prédio. Percebendo que não conseguiria prosseguir com o ataque e que enfrentar a equipe policial não era uma opção, o atirador resolveu se entregar. Jogando a arma no chão, ele ergueu os braços, caminhando na direção dos policiais. Rapidamente, Younes foi algemado e preso. O massacre de Kazan havia terminado. Богом, просто осознал я это не сразу, месяца 2 назад я это осознал, а летом у меня начал пробуждаться монстр, я нахуй всех начал ненавидеть, конкретно, я всегда нахуй всех ненавидел, но я еще больше нахуй начал ненавидеть, А может, тебе... И не смей нахуй мне приписывать свои психологические, экстрасенсорные хуйни, я не долбоёб, нахуй. Я не этот еблан. Кто это? А? Кто это этот еблан? Я не эти ебланы, которым вы приписываете вот это вот, блядь, свое субъективное мнение, А вот ты сказал, 2 месяца назад ты осознал, что ты бог, да? Там, Да, осознал, что я бог, блядь. Может, кто-то тебе сказал об этом? Нет, никто не говорил, блядь, я сам осознал, нахуй.
Я впервые это сказал своей маме, у меня мамы нет, я ее Найлей просто называю, и она мне не мать, у меня нету родителей, нету ни матери, я вас всех ненавижу. Отчим, что ли? А? Отчим? Отчим? Или У меня нету отчим. Ну, а свои же родители, которые... Ну, мать, которая тебя родила? Да. Наиля зовут, да? Это не мать, Ну. у меня нету матери, я от всех них отказался. Ну, женщина... Они все это прекрасно знают, я никогда их не называл ни мама, ни папа. А у тебя братишка есть? Сестренка, братишка? Правда? Правда? Я вот эта Наиля, это женщина, которая тебя родила же? Да? Ну, биологическая мать же получается. Ao todo, foram 9 vítimas fatais e 23 feridos. Aquele ato terrível e covarde foi o responsável por destruir famílias que nunca mais vão conseguir se recuperar daquele dia. A tristeza causada por aquele ataque sem sentido resultou em uma revisão no processo para adquirir uma arma de fogo legalmente no país, assim como uma investigação em todos os membros da família do atirador. No dia 17 de dezembro, Younes Rinatovic Galiviev foi julgado culpado na corte de Kazan por homicídio e tentativa de homicídio, incluindo menores, produção e armazenamento de explosivos e danos à propriedade privada. Após a avaliação psiquiátrica, ele foi considerado capaz de fazer sua própria declaração. Durante sua audiência, ele declarou-se culpado por todos os crimes. Em sua nova entrevista, já passado algum tempo na prisão, observando o mundo entre barras de ferro e com policiais armados seguindo cada um de seus passos, você notará um comportamento bastante diferente daquele visto no momento de sua prisão. Вы совершили нападение на гимназию? Вы были один? Да, я один совершил, никто меня не подстрекал, ни в какой секте не стоял, я делал все сам. Подскажите, пожалуйста, признаете вину по всем 4 статьям обвинения? Да. Готовы что-то сказать родным, выживших, погибших? Ну, как- Раскаиваетесь? Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших. Ну, прощения можете попросить? Прошу прощения, извините меня за то, что я сделал. Ирина, скажите, пожалуйста, жалобы какие-то есть на условия содержания, питания, общаться вам дают с родственниками в каком-то формате? Ну, условия у меня нормальные. Я с отцом разговаривал неделю назад. Но у меня, я не знаю, питание А? Отчим? Отчим? У меня нету отчим. хорошее. Чем в изоляторе занимаетесь? Читаю книжки. Какие? Разные. Какие дают, такие читаю. Что-то могло вас остановить? Вот в тот момент, когда вы шли, когда задумывали, что-то могло? Много чего могло меня остановить на самом деле. Но у меня просто тогда такое психическое состояние было. В институте сербского мне поставили диагноз параноидная шизофрения. В 6-й больнице меня признали вменяемым. Ждете суда? Да. Younes ainda aguarda sua sentença, que será algo entre a prisão perpétua em uma unidade de segurança máxima ou um período indeterminado em um hospital para tratamento de doenças mentais. E esse segundo é sem dúvida um dos lugares mais complicados de todo o sistema. Seja qual for a decisão, tendo hoje apenas 22 anos de idade, o seu futuro será bastante complicado daqui para frente. E a julgar por sua última entrevista, parece que ele já começou a perceber que o mundo não vai tratá-lo como um deus.